Alô guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos iniciando agora o curso gratuito de conhecimentos específicos para Guarda Civil Municipal de Guarulhos, específico para vocês. Estão vendo que a gente está gravando para vocês. Muito diferente da maioria dos cursos que reciclam os vídeos, né? Então a gente vai pegar esse vídeo para vocês, esse curso para vocês. Então, se porventura aí vocês acharem bacana o curso, divulguem, tá? Divulguem aí em Guarulhos, na região, Grande São Paulo. O pessoal que vai prestar possa fazer o curso específico, o conhecimento específico, que são 15 questões, né? Nós vamos dar o curso completo. Eu estou começando a gravar hoje é dia 9/12, vão ser vídeos curtos. Tá? Os vídeos curtos é para que a gente possa, com maior facilidade, jogar no YouTube gratuito e não numa plataforma paga, porque também a gente pagar para trabalhar é difícil. Nós temos larga experiência aí nos concursos. Eu tenho 51 anos hoje, eu estou nos concursos públicos desde os 15 anos. O meu primeiro concurso em que eu fui aprovado, eu tinha 15 anos, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu sou da Força Aérea, depois a gente foi reprovado em voo, saí de lá, enfim, tem uma longa carreira na área de concurso público. E o nosso foco nesse curso, então, vai ser proporcionar para vocês um conhecimento amplo dentro do direito, porque ali é direito. Vocês podem dar uma olhada no edital, cai Constituição Federal, cai Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Geral da Guarda Civil. Isso aí nós vamos englobar tudo no nosso curso, tá? Nesse momento eu ainda não estou com o material pronto, mas quem está fazendo o nosso curso vai receber um material digitalizado, cujo ideal seria imprimir. Vai ficar meio grande, é lei seca, tá? Por quê? Para o concurso de vocês é necessário entender, estudar a lei seca. O que é lei seca? Para quem não tem conhecimento, é lei sem nenhum comentário, seca. Tá? Não precisa ficar fazendo comentários esdrúxulos a respeito disso, entender como os tribunais julgam, nada disso. Você tem que entender a lei seca. E nós vamos dar explicações porque muitos de vocês não têm tanta facilidade com o direito. E a gente está, então, levando algumas explicações para vocês poderem entender melhor a lei. A secura da lei, vamos dizer assim. Eu vou pedir desculpas para vocês que a iluminação aqui hoje está ruim, que no escritório aqui, que também é sala de aula, eu advogo e dou aulas, né? A gente tem um curso aqui, presencial aqui na comarca de Oswaldo Cruz, e estamos expandindo agora, buscando a aprovação na área de segurança pública, na área militar, para todos os brasileiros. E esse momento é bem de manhã, né? Eu estou gravando aqui às 9 horas e bate um sol aqui e não teve muito jeito de nós fazermos em outro horário. Então eu peço desculpas por conta da tecnologia que ficou aquém do que vocês precisam. Vou dar uma dica para vocês. Aqui nós vamos fazer vídeos no material escrito, vai ter tudo, tá? Tudo que você precisa. Mas nós vamos direcionar apenas naqueles incisos, naqueles artigos que a gente já sabe que a VUNESP, que a banca, bate, pergunta, tá? Se a gente vai ter simulados também, eu vou mandar questões para vocês. Nós estamos com 2 grupos formados, VIPs aí, vai ter mais grupos ainda. Portanto, nós vamos mandar simulados e vocês façam questões, é muito importante fazer questões da VUNESP. Cuidado ao fazer questões, se você não está fazendo questões que não caem na tua prova. Certo? Às vezes você está fazendo questão, eu vou puxar a VUNESP aqui, que o professor falou que é para fazer questões da VUNESP. Daí você puxa de escrevente do TJ. Lá vai ter coisa que não vai cair na tua prova, que não está no edital da sua prova. Então é muito importante que você estude com o edital, em cima do edital. Nem a mais, né, para não focar a sua energia em coisa que não precisa, nem a menos, senão você não vai acertar. Tá certo?
Nós vamos começar então, na parte de Constituição Federal, o edital pede o artigo 5º, o artigo 6º, que é curtíssimo, e o artigo 144, que é o artigo que fala sobre segurança pública. Gente, o artigo 5º, nós vamos ter aula em que eu vou estar em pé aqui escrevendo, nós vamos ter aulas aqui com a mesa digitalizadora, tá? Mas essa aula vai ser só acompanhando o artigo 5º. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, a Constituição Federal, nós temos uma pirâmide, tá? Uma pirâmide que nós chamamos em direito de pirâmide de Kelsen, tá? Que é a pirâmide da legislação, tá, pessoal? Essa pirâmide da legislação, no ápice dela, tem a nossa Constituição Federal. A Constituição está no ápice, então, se qualquer coisa que vier abaixo não está compatível com a nossa Constituição Federal, aquela lei é inconstitucional, aquele edital é inconstitucional, certo? Então, tudo tem que estar em cima da lei. Dentro da Constituição Federal, não existe um direito mais importante do que o outro, certo? O que existe são direitos. Mas existe alguma coisa na Constituição Federal chamada, anotem aí, ó, cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. O que é isso? Cláusulas pétreas, cláusula de pedra, cláusula imutável. É que nenhuma emenda, vocês devem assistir jornais, ver as notícias, né? Que falam assim, a emenda constitucional 103, a emenda constitucional da PEC, a PEC, que é projeto de emenda constitucional dos precatórios, etc. Isso está modificando a Constituição Federal. As cláusulas pétreas, tem muita gente que diz o seguinte, a cláusula pétrea não pode ser modificada. Não é isso. É o seguinte, ó, prestem atenção. Cláusula pétrea são aquelas cláusulas de direitos individuais e coletivos elencados na Constituição Federal que não podem ser diminuídos, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, vamos lá, ó, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá? Eu tenho esse direito está garantido, eu não posso diminuir, falar assim, ó, por exemplo, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo se tiver cometido um crime sexual, por exemplo. Para fazer isso eu posso? Teoricamente posso, mas eu teria que rasgar essa Constituição e fazer uma outra, pegar uma Assembleia Constituinte e fazer uma outra Constituição, porque eu não posso diminuir, eu posso aumentar direitos. De repente, eu posso considerar aqui nesse artigo que, ao se falar de ninguém, inclui-se também os animais. Estou aumentando o direito. Posso, tá bom? E assim, gente, o artigo 5º, para todas as 15 questões, ele é essencial. Você tem que estar... Desculpe o termo que eu vou usar, mas vomitando o artigo 5º. Eu não vou falar aqui, não vou comentar o artigo 5º inteiro, porque ele é muito longo, muito longo. Aqui nas aulas presenciais nossas, para soldado da PM ou para curso de formação de oficiais, Academia do Barro Branco, a gente leva aí umas 5 ou 6 aulas só com o artigo 5º. E a gente vai levar bastante também. Tá? Mas mesmo nas presenciais, eu não abordo todos os incisos, todos os 74 incisos do artigo 5º. A gente aborda aquilo que a VUNESP cobra mais. Mas isso não quer dizer que você não deva estudar todos os outros incisos. Estudem tudo, tá bom? Mas foquem naquilo que a gente fala, porque nós já estudamos a VUNESP, a gente já conhece a VUNESP. O artigo 5º começa aqui então, pessoal. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, ó, primeira coisa importante que é dito aqui. Todos são iguais perante a lei. Daí você vai pensar, isso não é verdade, né? Tá,
Mas o que a gente precisa estudar para passar nessa prova não é a realidade dos fatos, e sim o que está inserido na Constituição, o que está inserido no direito positivo. Tá? Aqui está falando que todos são iguais perante a lei. Igualdade não significa tratamento igual. Não significa tratamento igual. Por quê? Existem pessoas desiguais em suas qualidades, em suas situações, em suas estruturas, e aí um tratamento desigual faz com que essa igualdade seja chegada, né? Existe um adágio jurídico falando assim, ó, que eu preciso tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, mas na medida da sua desigualdade. Professor, não entendi nada. Volta um pouquinho, vê o que eu falei de novo e vamos para essa explicação, para esse exemplo. Por exemplo, em tese, as mulheres têm uma estrutura física mais sutil do que o homem, mais fraca. Eu estou falando de estrutura física, não psicológica, tá? Mais fraca do que o homem, tá? Por isso, o teste de aptidão física de vocês, o teste de aptidão física da Polícia Militar é diferenciado para homem e mulher. Poxa, mas não são todos iguais perante a lei? Então, mas como a mulher e o homem são desiguais, eu preciso tratar de maneira desigual para atingir essa igualdade. Não é certo? Outras coisas que exemplificam isso são as cotas. As cotas, eu não me lembro, não li o edital completamente de vocês, eu não sei se tem cota para, que a gente chama de PPA, né? PI, eu acho que é preto, pardo e indígena. Existem cotas diferenciadas, né, no concurso, existem cotas para deficientes físicos, enfim. Essas cotas são justamente dando um tratamento desigual, mas na medida da sua desigualdade. O que não poderia ser? Por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana, o Guarda Civil Municipal de Guarulhos vai ter uma prova de 3 horas e meia para homem e 4 horas para mulher. Ora, por que isso? Tem justificativa isso? Não tem justificativa isso. Então está inconstitucional. Não está sendo tratado de acordo com a Constituição está falando. Tá? E aqui, ó, eu assinalei até aqui porque é de suma importância isso. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, tudo que vai ser lido no artigo 5º é brasileiro, entenda-se. Quando eu falo brasileiro, eu estou incluindo o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, os dois. Ciro, eu preciso saber como que é o nato, o que é o naturalizado? Não, não cai para vocês. Então esquece, tá? E os estrangeiros têm esses direitos garantidos? Sim, mas só os residentes no país. Isso já foi questão de prova da VUNESP. Tá? São os residentes. Então, de repente, se tem um estrangeiro que veio aqui assistir uma palestra, ou a negócios, ou a turismo, ou por competição esportiva, teoricamente, é claro que ele vai ter outros direitos, mas teoricamente ele não está inserido nesse CAPT. O que é CAPT? CAPT é cabeça do artigo. Isso aqui, ó, é a cabeça do artigo. Isso aqui são os incisos. Tá bom? Incisos. Então, o caput do artigo 5º, ele restringe esse direito a brasileiros, naturais, natos ou naturalizados, e aos estrangeiros residentes no país. Residentes no país. Ok? Fechou aí? Perfeito. O inciso 1º, nós vamos fazer vídeos curtos, tá bom? Vídeos curtos, eu quero... Porque eu sei que a maioria dos candidatos, muitos de vocês trabalham de dia, às vezes faz bico à noite ou faz um curso à noite, tem família, né? E aí vai uma outra dica de concursos para vocês. Vocês nunca fazem o concurso sozinhos. Vocês precisam sempre, ao planejar, agora eu vou fazer concurso. Aí eu vou passar, eu quero buscar lá uma PM, eu quero buscar uma GCM, eu quero buscar isso, buscar aquilo. Tem que conversar com a família, tem que conversar com o namorado, tem que conversar com a esposa, tem que conversar com o filho, tem que conversar com o pai. Só fala, ó,
eu vou me isolar um pouquinho, né? A nossa prova aqui, eu não me lembro que dia que vai ser. É que saiu hoje o concurso para o Barro Branco, eu estou meio enrolado com eles aqui. Mas, enfim, eu acho que vai ser em março. Se não me engano é 13 de março, uma coisa assim. Você precisa pegar a tua família, os teus amigos, as pessoas próximas de você e fazer planejamento do teu estudo para esse concurso. Planejamento, quantas horas por dia você vai estudar, como que você vai estudar, o que você vai restringir, as saídas, o futebol, o que você vai restringir, tá? Para conversar e estar em comum acordo. Para não ter aquele clima, você chegar em casa, ao invés de cuidar dos filhos, você ir para o quarto e depois alguém ficar de cara virada para você, tá bom? Então converse com o pessoal para poder fazer um planejamento. Se precisar de nós aqui, da nossa equipe do professor Ciro, para ajudar no planejamento, nós estamos à disposição. Fala conosco no WhatsApp, tá? O inciso primeiro, então, fala o seguinte, ó, ele repete mais ou menos ali, porque todos são iguais perante a lei, aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tá, poxa, professor, mas, vamos lá. Se uma mulher for a DDM, por exemplo, que, aliás, a mulher tem uma delegacia de defesa dela, o homem não tem uma delegacia de defesa dele. Algum machista poderia estar falando dessa forma, né? Por que isso já? Oxe, porque eles são diferentes. Sociologicamente falando, se a gente voltar na história, a gente vê que desde sempre a mulher é massacrada, né? Por exemplo, no Brasil, a mulher só passou a ter direito a voto com a Constituição de Getúlio Vargas de 1934. 1934. Aí nós temos aí pouco mais de 70 anos, 80 anos, em que a mulher tem direito a voto. Muito pouco tempo, se for pensar na história toda, né? Se você for pensar que no Brasil começou-se a votar em 1889 e só 40 anos depois a mulher pôde votar, ela era considerada aí algo sem direitos, não era considerado cidadã, certo? Então, por conta desse histórico, há necessidade de ter um tratamento desigual para que ela e ele cheguem à igualdade, ok? É isso que está dizendo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Eu estou explicando as coisas que é para vocês entenderem melhor, mas vocês têm que atentar para o texto da lei, porque muitas e muitas vezes as questões da VUNESP, ela muda alguma palavrinha e faz com que aquela alternativa passe a estar errado. Por exemplo, se eu coloco lá no alternativo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, exceto se previsto em lei. Aqui não está esse exceto se previsto em lei. É nos termos da Constituição. Então, só pode haver diferenciação na Constituição. Eu não posso criar uma lei sem base constitucional fazendo um tratamento diferenciado. Entende? Vamos lá, ó. O 2, e a gente vai encerrar já esse vídeo no 2, tá bom? No 2. Vou até marcar aqui, ó. CGM, artigo 5º, terminei o inciso 2. Vídeo 1. Depois eu já vou tentar gravar hoje o vídeo 2. Mas vamos lá, ó. Vídeo 2, desculpa. Inciso 2 do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui é de uma importância na vida de vocês e na prova imensurável, tá? Quando eu falo lei, existem duas possibilidades do direito estar falando sobre lei. A gente diz o sentido lato, que é o sentido amplo de lei, que é uma ordem de serviço, uma portaria, uma resolução, um edital. Quando eu ouço muita gente, aliás, até juízes escrevendo que o edital é a lei do concurso. Edital não é lei, mas numa forma ampla de se pensar, isso seria a lei.
tá? Ampla. Mas aqui, gente, senão em virtude de lei, ele não está a dizer dessa forma ampla. Ele está falando de forma restrita, ou seja, lei é só lei. Não é portaria, não é edital, não é resolução, não é decreto, tá? Não é decreto, é lei. Lei ordinária ou lei complementar. Então, eu, você, qualquer cidadão, só é obrigado a fazer ou deixar de fazer se a lei assim determinar. Vou dar alguns exemplos para vocês alicerçarem bem esse sentido, que é só lei, tá? Se não estivesse no Código Penal, artigo 121, escrito lá, matar alguém, pena, não me lembro a pena que é, mas até 20 anos, ok. Se não tivesse isso, poderia matar alguém tranquilamente, porque não está na lei determinando que não é para matar alguém. Lá está falando, matou alguém, a pena é essa, tá? Outra coisa, muito importante, eu não sei, depois eu vou buscar aqui, porque eu tenho certeza que a gente tem alunos nossos aqui que são também clientes da nossa advocacia e sabem que, infelizmente, as instituições de segurança lesam muito os direitos dos candidatos, né? Por exemplo, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a lei de ingresso é de 2016. Antes, tinha um decreto. Vocês sabem que a Constituição é de 1988. A Polícia Militar do Estado de São Paulo ela só foi ter uma lei de acesso em 2016. Ela ficou de 88, 98, 2008, quase 30 anos sem uma lei. Tinha um decreto. Decreto não é lei, né? Aí falava assim, o cara fazia o concurso lá com 32 anos, por exemplo, no ato da inscrição. E passava em todas as fases. E na última fase, que era a entrega de documentos, ele era reprovado porque a idade dele extrapolava o limite de 30 anos, 11 meses e 29 dias no ato da inscrição. Ok, mas onde que estava falando isso? A gente dizia. Está falando no decreto. Decreto não é lei. E a Constituição Federal diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, eu só posso deixar de acessar ao cargo público porque eu tenho mais de 30 anos se a lei estiver falando disso. Precisa ser uma lei em sentido estrito. Então, provavelmente não, com certeza existe uma lei aí no município de Guarulhos. A gente talvez até veja essa lei aqui, eu não me lembro se está pedindo isso no conhecimento específico, mas deve ter uma lei falando sobre os requisitos para entrar, né? Que é 1 metro e alguma coisa, que é ensino médio, que precisa de avaliação psicológica, etc, etc. Se não tiver previsto em lei, não adianta estar previsto no edital. Esse negócio que edital é a lei dos concursos é balela. O edital ele precisa seguir uma lei, que essa lei precisa seguir a Constituição, né? Então, se eu falo assim, eu vou dar um exemplo para vocês. No concurso, para quem já fez o concurso de soldado da PM, para quem já foi aprovado, sabe que no exame médico, às vezes, ele reprova por coisas idiotas, né? Tem um cliente nosso que a gente já conseguiu reintegrá-lo ao concurso, que ele tinha uma cicatriz no dedo mínimo esquerdo, e ele era destro. Tinha uma cicatriz de quando ele sofreu um acidente há 10 anos atrás, ficou uma cicatriz e ele foi reprovado. Tá na lei isso? Tá na lei. Mas essa lei está ferindo completamente a Constituição Federal. Por que uma pessoa que tem uma cicatriz pós-cirúrgica no dedo mínimo esquerdo não pode ter acesso e a outra pode? Qual o tratamento? Todos estão sendo tratados igualmente perante a lei? Não estão. Então, estão sendo tratados em desigualdade perante a Constituição. Tá? Então, olha só. Nesse inciso 2, precisa estar previsto em lei. Mas, lógico, gente, isso é para a prova de vocês. Está previsto em lei,
Pronto, acabou. Agora, para a vida de vocês, está prevista em lei, mas essa lei está de acordo com a Constituição? Não está. Então, bora brigar por isso. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente começou aqui o vídeo 1, a aula 1. Pouco, Ciro, rapidinho, 25 minutos, nossa, vai demorar um século para subir para o YouTube. É isso que a gente tem. No próximo vídeo a gente continua a partir do inciso 3º. O que eu faço agora? Vai estudando as outras coisas, tá? E o material em breve estará na mão de vocês. Muito obrigado, pessoal.